Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal. E hoje a gente vai iniciar aí a implementação do método POST, né? Do método que vai ser responsável por fazer o cadastro dos dados no banco de dados, tá? Então essa é a parte 10 da nossa construção de uma API REST com PHP 7.4 e sem framework. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Marcolin, sou desenvolvedor PHP aqui do canal e sou responsável por implementar essa série aí com vocês. Então beleza, se vocês tiverem alguma dúvida até o momento, né, podem visualizar os vídeos anteriores ou comenta aqui embaixo, deixem um comentário que eu vou estar respondendo vocês também, críticas, sugestões, enfim, qualquer feedback que você retornar aí para mim, pode ter certeza que eu ficarei muito feliz aí em receber e vou te responder aí com todo o prazer. Beleza? Então vamos lá, né? Na aula anterior, né, na parte 9, nós fizemos aí a implementação do método de delete, né, o método responsável por fazer a deleção do banco de dados lá, conforme ele passar lá na URL, né, passa o deletar e mais o ID específico de deleção. Beleza? Então hoje a gente vai começar e vai terminar, né, fazer o método POST, que vai ser responsável por cadastrar no banco. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou duplicar esse método aqui, private delete, tá? Eu vou mudar aqui ele para post, porque basicamente vai ser um método bem parecido, a gente vai mudar algumas validações só. Então vamos lá, aqui no método de post, tá? Como nós já sabemos, né, o direcionar request aqui vai chamar esse cara automaticamente, tá? Através do nosso método variável, e o nosso método post ele vai ser um pouco diferente do método get e do delete, porque agora nós vamos receber um corpo na requisição, que esse corpo vai vir com alguns dados, né? No nosso caso vai vir com o login e a senha. Então a gente vai tratar um pouquinho diferente só essa situação. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui no método post, o nosso retorno ele vai receber aqui o nosso tipo rota, que a gente vai mudar aqui nesse método. Ele vai ser agora o tipo post, tá? Não vai validar mais o tipo delete. Aqui ele continua a mesma situação. Aqui a gente vai mudar algumas coisas só. Certo. O nosso usuário service ele vai continuar recebendo a nossa requisição, né? Que vai ser a rota, enfim. Se tem algum ID, alguma coisa assim. E agora a gente vai ter que criar um novo método que vai ser responsável por setar nossos dados da requisição. Quais são esses dados, né? Então aqui dentro do usuário service, eu vou criar um método, pode ser aqui dentro mesmo, criar um método público, que vai ser o setDados corpo request, porque agora sim nós vamos receber um corpo da requisição, né? Eu vou criar um parâmetro aqui como dados request, e quem que vai ser esse cara? Eu vou criar aqui um atributo private array dados corpo request. Você tá ali como um array vazio aqui por enquanto. Beleza? Então aqui no setDados corpo request eu vou fazer o seguinte: this setDados corpo request recebe os dados da request, e simplesmente isso aqui já vai resolver o nosso problema, né, para esse momento. Então aqui no request validator, além de eu chamar a classe, antes de eu chamar o nosso validar, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o usuário service setDados corpo request. E quem que vai ser o corpo request? Vai ser o this dados request. Onde que esse cara tá? Se nós olharmos aqui no direcionar request, ele tem essa validação. Se o método for diferente de get ou diferente de delete, que no nosso caso é post agora, ele vai entrar aqui, né? Nas outras implementações anteriores ele não entrava, porque a gente não precisava resgatar o corpo da requisição. Então aqui nós já deixamos pronto esse método, que ele vai lá e vai resgatar o corpo da requisição e vai setar no dados request. Beleza? Eu vou fazer só uma alteração aqui no dados request. Eu vou setar ele também, iniciar aqui com um array vazio. Então aqui a gente não vai mexer mais. Aqui também não. E aqui a princípio nós só temos que mudar aqui também o nosso retorno, né? Que ele vai receber agora o validar post. Esse método ainda não existe lá, mas a gente já vai criar. Então vamos lá. Agora no usuário service nós temos que criar um método aqui que vai ser o validar post, tá? Então eu vou duplicar esse método, vou mudar aqui para validar post. O que ele vai ser diferente, né? Vamos criar aqui a nossa variável
nossa constante, né, o recursos post, que vai ter, né, como opção o recurso de cadastrar. Então aqui nós mudamos para self recursos post. Esse if aqui de validação de ID ele não entra mais, né, porque para nós fazer uma inserção não tem um ID específico, né, eu vou estar criando um ID com os dados que vem, né, na nossa requisição. Então eu vou deletar esse cara aqui e aqui eu faço o seguinte: retorno recebe this recurso que a gente setou ali em cima. Beleza? O recurso aqui vai ser o cadastrar, então nós temos que implementar um método que vai ser o método cadastrar. Então vamos lá, eu vou duplicar esse cara aqui e aqui vai ser o método cadastrar. O que esse cara vai ter de diferente? Ele vai ser um pouco um pouco maior de implementar, porque ele não é tão simples igual o deletar ou o método de listar. Beleza? O cadastrar vai ser o seguinte: primeiro vamos fazer um teste, né, se nossos dados estão chegando aqui. Vamos setar aqui então o this dados corpo request e vamos deixar um exit aqui para ver se está chegando aqui nesse método sem dar nenhum erro. Então vamos lá, aqui no insome, né, eu vou fazer a duplicação aqui desse método, vou mudar aqui para cadastrar usuários, vou mudar aqui o tipo do método, né, o request método vai ser post agora, e diferentemente dos outros, né, eu vou mudar aqui em cima para cadastrar, e diferentemente dos outros, nós vamos ter que enviar um corpo da requisição aqui, né, que vai ser responsável por, vai ser os dados que a gente vai cadastrar no banco, então tem que ser no formato do JSON, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte: conforme nosso banco, nós temos dois campos lá, né? O login, né? Que eu vou chamar aqui de login, que vai ser o Marcos, e a minha senha, que vai ser 123, certo? Então, se eu dar um send aqui, ele já vai cair lá naquele método para nós, olha só. Então ele já está chegando aqui no dados corpo request através do set que a gente fez aqui. Nós já estamos recebendo na nossa aplicação os nossos dados, né, que o nosso cliente aqui está passando por parâmetro. Então agora a gente vai tratar de fazer a inserção desses dados, beleza? Então aqui no PHP Storm eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um array, vou criar login e senha, que vai ser que a gente vai setar da seguinte forma: this dados corpo request login, vírgula, this dados corpo request na posição senha. Então basicamente eu faço um list aqui, né? Então ao invés de fazer duas linhas, eu poderia fazer assim: login recebe this dados corpo request login, e mais uma linha para mim fazer a senha, né? Beleza? Mas eu posso simplificar e simplesmente fazer assim. Posso receber um formato de um array aqui, né? E posso setar aqui dentro de um array. Então a primeira posição vai ser responsável pelo login, e o corpo request senha, a segunda posição ou um array seria a primeira, né? A posição 0 aqui e a posição 1 aqui, que vai ser que vai setar aqui na variável senha. Beleza? Então o que eu faço? O login e a senha nesse caso são obrigatórios, tá? Então o que eu vou fazer? Se login e senha, ou seja, se os dois caras tiverem valor, eu entro aqui no meu if, tá? Se eles não tiverem, eu já posso setar aqui uma exception. Throw new invalid argument exception, vou chamar de constante genéricas útil, e msg error login sem obrigatório. Ou seja, se eu passar só o login, vou fazer um teste aqui já. Se eu não passar a senha, ele tem que estourar aquele erro para mim já. Send, ó, login e senha são obrigatórios. Se eu setar a senha aqui, ele vai continuar entrando lá no nosso método. Agora não está retornando nada porque nós não fizemos nada aqui dentro ainda, né? Então, se o login e senha, o que ele tem que fazer? Agora a gente vai criar um método lá no nosso repository que vai ser responsável por fazer a inserção desses dados lá no banco, tá? Então vamos lá. Vou criar um método público aqui, public function insert user,
nós vamos receber por parâmetro aqui o login e a senha. Marcos, eu poderia criar um método genérico lá para fazer a inserção direto no banco? Sim, pode fazer, tranquilo. Que vai tratar todos os dados por parâmetros, pode passar uma rede de dados, ele vai, né, vai abstrair isso tudo e vai fazer o banco reconhecer o campo, a posição do array com o campo do banco, né? Sim, pode fazer. Eu fiz um bem simples aqui, né? Não me preocupei com isso porque são dois campos, mas se você tiver vai fazer um sistema aí com mais campos, né? Com dezenas de campos por tabela, eu recomendo você ter um método que faça isso, que abstrai isso para você com o banco, beleza? Então aqui o searchUser, ele vai ter dois parâmetros obrigatórios, né? Que vai ter o login e senha, e aqui a gente vai fazer o seguinte: o consulta insert, eu vou criar uma variável, vai receber a nossa query. Então a nossa query vai ser insert into espaço concatenado com a nossa tabela, que vai ser a tabela de usuários, concatenado com o login, né, nossos campos do banco, login e senha, que vai receber os seguintes valores: nossos valores apelidados, como eu já comentei em outras aulas daí do PDO, né? Só no PDO é possível fazer isso. Com a extensão do MySQL normal você não consegue, tá? Só índices numéricos, índices nomeados você não consegue, esses apelidos. Então beleza, aqui vai ser a nossa query, tá? O que a nossa query vai fazer? This, né? MySQL, então a gente chama a nosso atributo, que vai chamar o getDB, e eu vou fazer o início da nossa transação, tá? Então vou chamar o begin transaction, que vai ser por iniciar uma transação com o banco. Aí eu vou criar uma variável chamada statement, tá? Que vai ser o stmt, que vai fazer o seguinte: this MySQL getDB prepare, e a nossa query consulta insert. O que se prepare? Ele é responsável por tratar validações de segurança, né, evitar SQL injection. Então com esse prepare você já consegue evitar tudo isso. Então stmt statement, né, vamos fazer o seguinte: bind param. Então aqui a gente vai setar os nossos parâmetros que a gente criou ali em cima. Então aqui no parâmetro de login eu quero setar a variável login. Eu vou duplicar essa linha e vou mudar aqui para senha. Eu vou chamar aqui de senha, beleza? E aqui a gente vai executar agora. Então statement execute vai executar a nossa query, e eu quero retornar um retorno da nossa query. Então return statement round count. Então ele vai retornar o total de linhas que ele afetou, né? Então se ele afetou 0 linhas é porque deu algum problema na inserção. Se ele afetou uma linha é porque a inserção realmente funcionou. Beleza? Então aqui o nosso método é isso. Nosso insert é onde que a gente vai utilizar. Lá no usuário service a gente vai fazer o seguinte: se o login sem existir, então a gente vai fazer a inserção desses dados no banco. Então vou fazer um if aqui: if this usuários repository insert user, passando o login e a senha como parâmetro lá no método. Se eles forem maior que 0 é porque a inserção funcionou, então porque realmente vai ser inserido no banco nossos dados. Aí o que eu faço? Eu quero saber qual que é o ID que ele foi inserido, tá? Então o ID inserido vai receber o this usuários repository get MySQL get db last insert ID, que vai ser, ou seja, o último ID inserido nessa transação. Então qual que é esse método last insert ID? É o PDO que ele abstrai para nós, deixa pronto já, é o método próprio aí da extensão do PDO, beleza? Eu faço this, então se ele inseriu, né, se realmente deu certo, eu vou commitar essa transação no banco. This usuário repository get MySQL get db commit, ou seja, eu estou informando ao banco para ele commitar realmente as informações no banco, porque está certo, né, já fez a inserção que eu precisava. E agora eu vou retornar o nosso ID, eu vou retornar um array aqui com o ID, ID inserido, aqui dentro, ID inserido vai receber o ID inserido, beleza? Se ele inseriu,
certo? Retorno. Se não, eu posso estourar uma exception aqui também. Throw new invalid argumento exception constantes genéricas ult. Posso setar aqui um erro, erro genérico aqui para informar que algum erro ocorreu aí na inserção dos dados. Vamos testar. Tem uma SQL aberta aqui. Até a princípio a gente não tem nenhum dado inserido, não tem nenhum registro no banco. Aqui no Insomnia eu vou mandar a nossa requisição. Erro. Algum erro ocorreu na nossa requisição. Então ele não foi possível inserir aqui no banco essas situações aqui. Agora vamos testar, vamos ver o que aconteceu. Usuários repository. Então tem o insert into. Vamos dar um dump aqui, ver se está montando certo para nós esse cara. Send. Insert into usuários, login e senhas. Ah, tá. O campo do banco é só senha, né? É esse erro que está ocorrendo. É só senha. Eu passei lá como senhas. Então é senha aqui. Aqui eu vou chamar de senha também para deixar certo. Aqui embaixo ficou certo como senha. Vamos lá. Vamos mandar de volta a nossa requisição. Beleza, deu sucesso. Então ele inseriu aqui, né, tipo sucesso, e a resposta foi o ID 1. Vamos fazer o seguinte. Vamos consultar aqui no banco. Então ele inseriu o ID 1, Marcos, a senha, o login Marcos, a senha 123. Se nós enviar uma nova requisição, algum erro ocorreu na requisição, então ele não deixou inserir duplicado, né? Porque a nossa estrutura aqui do banco, se eu não me engano, nós setamos aqui como única, né? O nosso login é único, então ele não pode criar um registro com o mesmo login, né? Então se a gente mudar aqui para Marcos 2, ele vai deixar o ID inserido 3. Tá vendo que ele perdeu aquele ID 2? Então porque a gente ainda não deu uma falha na transação. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Se deu algum erro, eu posso fazer o seguinte: this usuários repository get MySQL get db. Deixa eu me lembrar o método agora que faz aqui, rollback. Então eu volto a minha inserção, ele vai automaticamente voltar o ID também. Então beleza, vamos testar. Então se eu fosse inserir de novo, ele teria que ser o ID 4, né? Só que ele vai estourar um erro porque o login é duplicado. Agora se eu inserir o Marcos 3, tá vendo que ele manteve o ID 5. Ele se perdeu o ID da auto-increment, mas eu posso ver em outra situação aí para tratar isso aí e subir lá no GitHub o commit certo aí também. Mas beleza, a nossa inserção aqui em geral tá funcionando, tá? Já tá funcionando certo as nossas inserções dos campos de login e senha, né? Aqui a gente não precisa tratar mais nada dentro do usuários repository aqui. E agora o que falta para nós é fazer o nosso método de update, né? O nosso método put, que vai ser responsável por fazer a atualização dos dados do banco de dados. Então pessoal, é isso, ficamos por aqui. Espero vocês aí na parte 11, que vai ser a parte do update. Então aproveitando aí a oportunidade, quem não é inscrito, se inscreve no canal, curta nosso vídeo. Como eu comentei no início, qualquer sugestão, crítica, né, feedback que você tem aí para passar para nós, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo aí para você. Valeu, forte abraço e até a próxima parte, que é a parte 11. Valeu!